Queridos irmãos e irmãs, no começo de mais uma semana, já para encerrar o mês de junho, a palavra de Deus vem até nós com um questionamento. Esse questionamento está relacionado ao acolhimento da mensagem cristã, que é uma mensagem bastante exigente para nós. A pergunta que me veio na meditação deste evangelho foi esta: estou disposto a deixar tudo para seguir Jesus? Estou disposto para deixar tudo e seguir Jesus? No evangelho de hoje, nós temos dois homens que se apresentam para seguir Jesus. O primeiro trata-se de um doutor da lei. Esse doutor da lei fazia parte de uma elite, a elite religiosa e a elite política. O outro homem, o outro discípulo, como diz o Evangelho, pede um tempo para voltar em sua casa e enterrar seu pai. Entre o doutor da lei e esse outro discípulo está Jesus. Jesus, que é um peregrino, um itinerante, um pregador itinerante, e que vive uma certa pobreza absoluta. Jesus não tem onde repousar a cabeça. O outro discípulo quer um tempo para voltar a casa. Enterrar o pai era um dever sagrado naquela época. E Jesus, então, ao dar aquela resposta para aquele homem, para aquele discípulo, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, Jesus supõe que os familiares daquele discípulo farão esta obra de misericórdia. De maneira alguma, Jesus quer que esse discípulo despreze a sua família, despreze o seu pai. Ao dar essa resposta, o ensinamento de Jesus é outro. Por isso nós também fazemos uma outra pergunta. O que temos neste evangelho? Temos nesse evangelho a radicalidade do seguimento de Jesus. Em outra ocasião, Jesus diz: quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Seguir Jesus, queridos irmãos e irmãs, exige uma decisão sem colocar condições, porque nós precisamos estar dispostos a uma nova vida, estar dispostos a entregar por completo a nossa vida para o serviço do reino. Jesus nos chama para outra margem do lago. Responder ao chamado de Jesus significa passar para outra margem do lago. A outra margem do lago é o oposto do que estamos acostumados a viver. O outro lado do lago é o deslocamento, é a desestruturação, a ruptura com hábitos e costumes antigos. Ir para outra margem significa passar por uma
profunda e necessária transformação. Porque seguir Jesus exige esta radicalidade. O mestre da lei, o doutor da lei, é um homem famoso, é um homem importante, é um homem estruturado, e mesmo assim ele ousou dizer que seguia Jesus aonde quer que ele fosse, para dizer que todos nós, sem exceção, famosos ou simples, ricos ou pobres, somos chamados a tomar uma decisão em favor de Jesus. O seguimento de Jesus, meus irmãos, nos tira de nossas raízes. O seguimento de Jesus nos desestrutura. Por isso somos convidados, somos constrangidos a deixar renunciar nossa existência pacata, nossa existência muitas vezes medíocre e acomodada. E é interessante observar neste Evangelho que Jesus não nos engana. Ele não diz que as coisas serão fáceis. Ele coloca de maneira clara o propósito de quem quer o seguir. As raposas têm toca, os pássaros têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou ainda, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Mas tu vai anunciar a palavra de Deus. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Quem não tomar a sua cruz e me seguir não pode ser meu discípulo. Jesus não nos engana, receberás o cêntuplo com perseguições. O discípulo que pediu para Jesus o deixar sepultar seu pai, ele não era famoso. Era alguém como nós, simples, que esperamos um tempo propício para nos desprender das nossas pretensões, dos nossos desejos, dos nossos esquemas pessoais. Mas Jesus nos diz a nós hoje: segue-me e deixe que os mortos enterrem os seus mortos. O chamado é para uma vida nova, portanto, conversão, mudança de vida. Seguir a Jesus é viver conforme o seu Evangelho. Seguir Jesus é viver a radicalidade do perdão, do amor, sem medidas. Por isso, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos deixar para depois a resposta. Nós não podemos esperar novas oportunidades. Nós precisamos abraçar esta oportunidade de hoje que o Senhor está nos dando. Porque a hora é agora. Não pode se deixar para amanhã para dar essa resposta a Jesus. É tempo de amar. É tempo de construir aqui o reino de Deus para que nós, para não sermos chamados de mortos espiritualmente, mas para gerar vida lá onde o Senhor precisar de nós. Sim, queridos irmãos e irmãs, continuemos a nos questionar, a nos perguntar diante desta proposta de Jesus, diante do chamado de Jesus. Você se propõe a seguir Jesus? Você se propõe a seguir Jesus?
Qual é a tua maior dificuldade para viver o Evangelho? Para viver a proposta de Jesus? Você é apegado aos bens materiais, às pessoas, aos lugares? Ou você está disposto a deixar a tua terra, as tuas raízes, a tua pátria, para ir lá onde o Mestre te enviar? O que é que você precisa renunciar para tomar uma decisão por Jesus? O que você precisa renunciar? São questionamentos que a palavra de Deus nos apresenta neste Evangelho de hoje. A palavra de Deus, o Evangelho, é sempre um retrato da nossa vida. E nós precisamos acolher esta palavra de Jesus. Ele quer precisar de nós para que a sua obra aconteça no mundo. Você está disposto a isso? Seja você famoso ou não, você está disposto a deixar tudo para seguir Jesus? Pensemos em tudo isso e peçamos a graça de Deus para vivermos santamente as exigências que a mensagem evangélica e cristã nos apresenta. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja